Fala guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Gerson Luiz, aí, o criador do canal. Se você não me conhece, já aproveita, então se inscreve para você me conhecer ainda mais, porque eu trago vídeo toda semana aqui falando sobre investimento, bolsa de valores, tudo relacionado aí ao mercado financeiro. Então, se você quer aprender, tá certo? Se você quer saber um pouco mais, já aproveita aí, clica nesse botãozinho vermelho, que isso é de muita importância para mim. E outra, que eu também acabo aprendendo com vocês, quando você deixa o que? Aqueles comentários. Então, participa, tá certo? Deixa seu like no vídeo se gostar. Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos de investimentos, tá certo? Já falei em um outro vídeo no canal aqui, mas a pedido aí de um inscrito do canal, eu quero trazer e falar um pouco sobre fundos de investimentos e vou compartilhar a tela do meu celular com vocês para que você consiga ver sobre quais fundos de investimentos eu vou te mostrar utilizando o aplicativo do Banco Inter. Então, nós vamos fazer ali uma pesquisa rápida, ver como você faz para escolher fundos de investimentos, quais são os pontos importantes que você precisa ver para você tomar uma decisão e não tomar a decisão errada, para não perder dinheiro, tá certo? Então fica comigo, fica atento aí às dicas, tudo que eu vou falar para vocês, e se vocês gostarem do vídeo no final, deixa aquele like, beleza? Vamos lá, para que você possa entender. Sem mais delongas, vamos para a vinheta e daqui a pouco a gente volta aí com este assunto que é de grande importância aí para nós que somos investidores. Valeu! Então galera, é o seguinte, voltamos aqui, olha só. Antes de mais nada, eu preciso te informar o seguinte, que o conteúdo desse vídeo, tá, não é nenhuma indicação de investimento, nem em fundo de investimentos, nem em ações, nem em nada, tá bom? É apenas um conteúdo educativo para te ajudar aí a entender como funciona, né, o meio de investimento, falando especificamente de fundos de investimento. Então nunca utilize nem os meus vídeos, nem os vídeos de outras pessoas como pontapé inicial para comprar certo tipo de ação, ou fundo imobiliário, ou fundo de investimento. Utilize para você estudar, para você aprender, para que você tome as suas próprias decisões, beleza? Dito isso, é o seguinte, quando a gente fala de investimento, tá certo? As pessoas precisam entender o seguinte, existe uma gama de diferentes investimentos aí no mercado financeiro. E na hora da pessoa escolher um investimento para analisar ou para comprar, muitas pessoas não sabem como fazer, tá certo? Ficam com medo e muitas vezes desiste, ou quando compra erradamente e começa a perder dinheiro. E as pessoas ficam tristes, se decepcionam e começam a desistir de investir. Então é importante que você aprenda, tá certo? Por que eu estou falando que é importante que você aprenda? Porque nós vamos falar sobre fundos de investimentos. E o que você precisa saber? Eu vou te dar alguns pontos importantes para você entender como funciona aí os fundos de investimentos e aquilo que você precisa ficar atento. Então, ó, ouvido atento, presta atenção, porque vai valer a pena. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai saber como funciona e também vai saber como escolher aí um fundo de investimentos que se enquadre o quê? No seu perfil. Então vamos lá, olha só, para você entender ainda melhor, os fundos de investimento, tá, são o que? Uma modalidade de investimento coletivo, onde várias pessoas colocam, né, o seu dinheiro naquele fundo de investimento e o gestor, né, o profissional, o administrador vai decidir o que fazer com aquele dinheiro. Ele vai decidir o que comprar, o que vender, certo? Quando comprar e quando vender. Por isso é importante você entender o seguinte, além dessa decisão que ele vai tomar para você, esses fundos de investimentos também vale ressaltar que é muito importante você entender que existem regras, tá, para cada fundo de investimento. Existem regras que eles têm que se seguir, a exposição, tá certo, naquele fundo de investimento do ativo, também os custos que vão ser cobrados, entre outras taxas essenciais. Além de tudo isso, também tem o que? Os regulamentos. Então, cada fundo de investimento tem a sua característica, é importante você entender isso. Então, cabe a você, né, investidor, descobrir aquele fundo de investimento que se enquadra melhor no seu perfil de investidor. Uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, né, que dentro das cestas, né, desses fundos de investimentos, para você entender, os ativos são totalmente diferentes. Existem fundos de investimentos, tá certo, em ações, fundo de investimentos em câmbios, commodities, na renda física, renda fixa, entre outros. Então é importante você entender isso, como você está se expondo. Então, através do aplicativo do Banco Inter, que eu vou te mostrar depois de te dar aí, certo, um resumo rápido, você vai conseguir escolher os fundos de forma segura, como? Sabendo quais são os riscos, e você vai poder analisar, porque como eu te falei, eu vou te mostrar 4 itens importantes, mas vou falar outras coisas também, que você pode analisar antes de escolher um fundo de investimento. E também vou te dizer para que né, esse fundo de investimento é mais indicado para que tipo de pessoa, para você entender. Antes da gente ir lá para o aplicativo do celular do Banco Inter,
para eu te mostrar na prática como você pode escolher e como você pode ver, eu preciso ressaltar alguns pontos negativos importantes que você vai acabar encontrando, tá certo, em diferentes fundos de investimento. Vamos começar aí pela dedução do imposto de renda. Por quê? Porque existem duas modalidades aí de fundos de investimentos, aqueles para longo prazo e para curto prazo. Os fundos de investimentos classificados, vamos dizer assim, para curto prazo, é cobrada aí uma alíquota, tá certo, de 22,50% em cima dos investimentos até 180 dias. Já aí os investimentos, tá certo, acima de 180 dias, né, classificados como curto prazo, é feito um desconto de 20% aí de alíquota em cima do rendimento. Agora, os outros investimentos, os outros fundos de investimento para longo prazo, é cobrado aí a alíquota seguindo a tabela regressiva aí DIR. É importante também ressaltar o seguinte, tá certo? É que além desses descontos também existe aí, tá certo, o Come Cotas. Com certeza você já ouviu falar aí sobre o Come Cotas, tá certo? É uma forma aí de uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, uma cobrança obrigatória que existe aí a cada 6 meses nos fundos de investimentos. E é cobrado aí baseado na alíquota menor, que é de 15%. Então no mês de maio e no mês de novembro vai ser descontado 15% aí nos investimentos para longo prazo, nos fundos de investimento. Então se você vê lá um desconto no meio do ano ali do seu investimento, fica tranquilo, faz parte, tá certo? E como eu falei para vocês, eles vão fazer um desconto na alíquota menor, que é de 15%. Agora, quando você for fazer o resgate do seu investimento, do fundo de investimento, fica tranquilo, tá certo? Que vai ser calculado para que você pague apenas o proporcional, o que tiver faltando, eles não vão cobrar de você novamente aí 15%. Você acha que acabou? Tem muito mais ainda por aí. Olha só, existe também, como eu já falei para vocês no início do vídeo, a taxa de administração que é cobrado aí para aquele cara que está administrando o fundo de investimento. Então essa taxa vai variar de acordo com o fundo de investimento e você precisa ficar de olho nisso para você não ser pego de surpresa e perder dinheiro. Além desta taxa, tem também a taxa de performance, que normalmente varia entre 15% e 20%. Que taxa de performance é essa? Vamos dizer que o fundo de investimento esteja ali com seu benchmark atrelado ao CDI. O CDI rende quanto hoje? 4,15%, né, ao ano. Hoje está rendendo isso. Então, se o fundo de investimento superar ao ano, vamos dizer que ele tenha rendido aí 5% ao ano, então ele superou 0,85%, tá certo, do benchmark. Então vai ser descontado 20%, tá certo, do valor que está ali dentro do 0,85. Para você entender melhor, calma aí. Vamos supor que esse 0,85 fosse equivalente a R$200. Beleza? Então 20% de R$200 vai ser o que? R$40. Então R$40 vai como pagamento aí para o gestor, porque é como se fosse aí um pagamento aí por ter superado o índice. Então essa taxa de performance existe em alguns fundos de investimentos, cabe você analisar ou não. Eu acho que é bem interessante quando você pega um fundo de investimentos que tem essa taxa de performance. Por quê? Porque quanto maior, né, ele superar, você ganha dinheiro acima daquilo esperado, ele também ganha e todo mundo sai o que? Feliz da vida, né? Quem não quer receber um pouquinho a mais além daquilo que você já esperava. E por último aí também que você precisa saber, os fundos de investimentos não têm a garantia do FGC, né, que a gente costuma ver nos fundos de renda fixa, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então não tem a garantia, mas isso não quer dizer que os fundos de investimentos não sejam seguros, tá certo? Pensem nisso. Todo investimento tem seu risco e o risco às vezes é controlável, mas cabe você acompanhar cada investimento. Então, esses aí foram alguns dos pontos negativos que você precisa ficar atento. Se eu esqueci algum importante, quero que você me ajude deixando nos comentários aí, porque você fazendo isso, deixando nos comentários, eu também vou aprender e as outras pessoas, outros inscritos que vão acompanhar o vídeo, que vão assistir, também vai aprender. Então a gente acaba aprendendo junto. Então espero que vocês tenham entendido aí quais são os riscos, como funciona aí, né? Os fundos de investimento. Uma cesta, um gestor, ele coleta o dinheiro da galera, decide o que comprar, o que vender. Agora, importante, o que está mais importante ainda, eu vou mostrar para vocês aí no decorrer do vídeo. A gente vai começar agora. Eu vou compartilhar a tela do computador aqui, do meu computador não, do meu celular, certo? E você vai entender um pouco melhor como você faz para escolher um fundo que possa lá estar próximo do seu perfil, tá certo, de investidor. Então, vamos embora aqui que eu vou pegar meu celular para a gente fazer esse compartilhamento. Então, guys, já estou compartilhando com vocês aí a tela do meu celular. Assim que você entrar no aplicativo do Banco Inter, você vai aqui no canto direito em cima, clica em investir, certo? Depois você vai rolar para baixo aqui e vai procurar aqui, ó, fundos de investimento, tá certo?
Quando você acessar aqui o fundo de investimento, você logo na parte de cima você vai ver o seguinte, você tem várias opções, os top 30, certo? Investimento de baixo risco, top 10 em performance, criptomoedas, Interselect. Então, vamos deixar do jeito que está aqui. Olha só, para você entender como você faz para escolher fundos de investimentos aqui no Banco Inter. Primeiramente, vou nem enrolar muito aqui para você entender. Tá vendo essas cores do lado esquerdo? Aqui te mostra o nível de risco, tá certo? Do fundo de investimento. Vermelho é muito arriscado, quando é marrom é médio para muito arriscado, verde baixo risco e quando é azul é muito baixo o risco. Então por aqui você já consegue entender. Agora, como você faz para escolher aí, tá certo, os fundos de investimentos? Como eu já falei para vocês, todos os fundos vão ter taxa de performance, alguns vão ter, todos os fundos, né, vão ter taxa de administração, tá certo? Alguns vão ter taxa de performance, vai ter também, tá certo, a rentabilidade e vai ter também a liquidez diária. Então o que é que você precisa entender aqui? O seguinte, o Banco Inter aqui no aplicativo, ele não mostra muitos dos detalhes, mas mostra alguns pontos importantes que você precisa olhar antes de poder escolher, tá certo? Então vamos escolher aqui, vou escolher aqui top 30, tá certo? E vou, é bom ressaltar o seguinte, tá vendo aqui onde você vê aqui essa medalha do lado esquerdo? Isso é sinal o seguinte, só quem pode investir nesse tipo de fundo de investimento são investidores qualificados que têm mais de R$1 milhão investidos. Se você tiver mais de 1 milhão e for considerado um investidor qualificado, top, você pode investir nesse tipo de fundo de investimento. Se você não pode, se você não tem, então você não vai poder, mas você pode acessar se quiser e olhar sem nenhum problema, beleza? Então vamos lá, olha só, eu vou mostrar para vocês o seguinte, vou nem botar top 30, senão eu separei 3 fundos de investimentos para você ver, beleza? E a gente poder analisar. Eu vou olhar aqui logo para vocês, rolar para baixo para poder a gente não demorar muito. Você vê que tem uma gama de fundos de investimento, né? O aplicativo do Banco Inter aqui, ele te dá várias e várias opções. Beleza, então olha só, eu vou escolher aqui o Sparta Top, beleza? Esse aqui, ó, vou clicar nele aqui. E você vai ter que ver o seguinte, são 4 itens, 4 tópicos, né, que você precisa observar. Primeiramente, a aplicação inicial, para ver se encaixa no seu bolso, né, tá certo? Aqui você vê que é R$1.000. Então é importante você ver, primeiramente, a aplicação inicial, se vai se enquadrar no seu orçamento, se você tem aquele dinheiro suficiente, mas tem aplicação menor, a partir de R$100 você já consegue investir. Você vai ver o que? A liquidez diária. Você vê ali o D mais 31, aquilo significa que quando você pedir, né, o resgate parcial ou total do seu investimento, vai demorar 31 dias para cair aí na conta do seu banco ou da sua corretora. Por isso que é importante você ver isso. Além disso, você também precisa ver o seguinte, né? A taxa de administração e também aí, tá certo, a rentabilidade. Mas eu vou chegar lá na taxa de administração para você ver. Passando aqui, você olha logo o seguinte, né? Cashback, 50% de rebate, o que quer dizer? Tá? O Banco Inter também ganha por colocar produtos de outros gestores na sua plataforma. Então, o que ela ganhar, ela vai te passar 50% aí. Você consegue ver também aqui, o grupo de risco é baixo, né? Você viu lá a cor tá verde. A liquidez de, né, resgate já te mostrei. E você consegue ver o que? O gestor. É muito importante que você saiba qual o gestor, o custodiante que está por trás daquele fundo de investimento. Faça uma pesquisa rápida, veja quanto tempo está no mercado, veja quais são os fundos de investimentos que estão atrelados àquele gestor. É importante você olhar. O benchmark aqui está atrelado aqui ao IMA e você consegue ver o seguinte, né? Taxa de administração 0,30. Então a taxa máxima pode chegar a 0,75%, mas está agora em 0,30%. Então você sabe que vai ser descontada aí essa taxa de administração. E a taxa de performance, que como eu falei para você no início do vídeo, esse aqui também cobra 20% do que exceder, tá certo? Esse benchmark. Então você já consegue ver aqui 4 coisas importantes para você olhar no fundo de investimento. Ver a aplicação inicial, você pode ver a liquidez diária, a taxa de administração, beleza, para você saber quanto é que vai ser cobrado ali, e também a rentabilidade que eu vou te mostrar depois. Então eu escolhi esse fundo de investimento para te mostrar. Vou voltar aqui e vou escolher um outro que eu até anotei aqui, que vai ser o Ibiúna, beleza? Então eu já achei aqui o Ibiúna, você consegue ver aqui, ó, Ibiúna Long, tá certo? A aplicação inicial R$5.000, né? Você vê a cor que tá de uma cor vermelha, mostra ali a rentabilidade de 12 meses.
mostra também o resgate, né? Eu vou clicar para a gente poder olhar melhor um pouco ele. Você já vê aqui mais ou menos aqui o histórico de rentabilidade nos últimos 6 meses, mas olha só, nunca invista no fundo de investimento olhando apenas isso, tá certo? Jamais, nenhum fundo de investimento olhando apenas 6 meses, 12 meses, não. Eu vou mostrar para vocês utilizando no site aqui no computador, vou compartilhar com vocês já. Mas olha só, aqui você já vê a aplicação inicial, também tem cashback, tá certo? Tem aqui também a liquidez, que você consegue ver o grau de risco, que é muito alto, e você consegue ver o que? O gestor, você vê o custodiante, que é o Banco Bradesco SA, vê o benchmark também, a taxa de administração está em 2%, você vê que já mudou, né? Lá era 0,35%, mas aqui agora é 2% e também cobra aí 20%, tá certo? De taxa de performance. Então, são alguns pontos importantes, não tem dificuldade para você investir em fundo de investimento. Agora, é importante você lembrar o seguinte, tá, guys? Que fundo de investimento é bom que você, para quem está começando, que não sabe o que escolher, qual escolher, e você vai lá e escolhe. Mas é importante você estudar, continuar estudando para você poder escolher aquelas mesmas ações, escolher os mesmos fundos, sem depender de um gestor, para não ter que pagar a ninguém. Mas quem tem muito dinheiro, não tem tempo para estar pesquisando e quer diversificar ainda mais, tá certo? A cartela, né, vamos dizer assim, seu leque de investimento, os fundos de investimento são interessantíssimos, né? E por último, eu quero mostrar para vocês aqui um fundo bem interessante, que eu acho que desses três, esse fundo eu entraria de boa, tranquilamente. Foi até um fundo que recebeu muitos investidores nesse primeiro semestre de 2021, tá certo? Que é o fundo Interselection, né? Tá logo aqui abaixo do Ibiúna, então você já consegue ver aqui Interselection Ações. A aplicação inicial 100, né? Vou entrar aqui para você ver melhor. 12 meses aí, a rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 21,13% ao ano. Aí você, caramba, tá muito bom nos últimos 12 meses por uma rentabilidade dessa. Mas como eu já falei para vocês, eu vou explicar como você faz para ver. Vê lá, né, o resgate, né, a liquidez de D mais 32, e descendo um pouco você consegue ver o que? O gestor, tá certo? Você consegue ver o custodiante, que é o banco BTG Pactual, é um banco muito bom, e o benchmark aí é o Ibovespa. Então, para você ver, né? E tem a taxa ali de administração de apenas 1%, né? Uma taxa até boa aí, tá certo? Para esse fundo de investimento. Voltando aqui, olha só, 20% de taxa de performance, tá certo? No que superar o Ibovespa. Então vamos lá, olha só. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela, mostrei esses três fundos e vou mostrar os mesmos fundos de investimentos na tela do meu computador. Então, já estou compartilhando com vocês aí, você já pode ver, eu abri aqui o Status Invest, onde você também tem acesso aí a ver alguns fundos de investimentos. Eu já separei aqui os três fundos, né? O Sparta Top e o Ibiúna, tá certo? E também o Interselection Ações. Primeiramente, vamos começar pelo Sparta. Olha só a rentabilidade aqui. Você é interessante, tá, guys? Você vê os últimos, no mínimo, os últimos 2 anos, para você ver a resposta, a composição ali, tá certo? A rentabilidade daquele fundo de investimento, para você não ser pego de surpresa. Então, eu já coloquei aqui nos últimos 5 anos, mas os últimos 2 anos seria mais ou menos aqui, a partir de 2019, tá certo? Então você já consegue ver o seguinte, olha, o fundo de investimento é o laranja, tá certo? É o que está aqui, e tem o Ibovespa. Como aqui você vê, ó, a rentabilidade dele, certo? Está aqui o que nunca superou o Ibov, também não vai, porque é um fundo, né, de renda fixa. Você consegue ver aqui o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, fundo de renda fixa. Então ele vai acompanhar um benchmark da renda fixa. Então você olha aqui, né, o CDI, e por alguns momentos raros aqui ele superou o CDI. Isso é muito bom. E depois da pandemia, né, ele andou um pouco abaixo do CDI, mas depois agora voltou a recuperar aí, ó. Se você olhar aqui, ó, está superando o CDI em alguns porcento, mais ou menos 3%, 3 e pouco por cento. Então, você consegue ver o seguinte, você desce aqui um pouco mais, você já vê aqui, ó, a classe, tá certo? Renda fixa, que é importante você ver aonde você está se expondo. Outra coisa também, cadê aqui para você ver e entender melhor? Aqui, ó, fundo, o mês. O melhor mês ele rendeu aqui 1,34% e o pior mês menos 3,71%. Eu puxei aqui dos últimos 10 anos e você vê que o retorno mensal sempre foi positivo. Só apenas a partir da pandemia, nesse período aqui, que ficou negativo, mas ele está voltando aqui, ó, depois da pandemia, já no segundo mês depois, lá para o mês de maio, ele vem sido o que? Positivo. Claro, pode melhorar, pode, se for comparar com os últimos anos. Então é importante você ver isso aqui. E você pode ver melhor aqui, ó, nessa tabela dos últimos anos aqui, ó. Tá vendo aqui? Anualmente, ele sempre foi positivo, né? Nos últimos anos. O acúmulo está em 129,31%. Mas se você olhar aqui, ó, só nesse ano de 2021,
já está em 3,44%. No ano 2020 foi um ano difícil para muitas pessoas, muitos investimentos, então ele acabou tendo uma rentabilidade baixa, mas é renda fixa. Depois disso, você pode ver aqui o Ibiúna também da mesma forma, nele acompanha, tá certo? Uma renda variável, você vai ver aqui que, se eu não me engano, é multimercado. Então ele acaba buscando aí, né, a rentabilidade variável, né, buscando aqui, se você for ver a comparação com o Ibovespa, ele não superou o Ibovespa por um bom período, só teve poucos períodos que ele andou próximo ali do Ibovespa, superando por poucos por cento, e ele ainda anda abaixo do Ibovespa, mas ele está tendo uma rentabilidade muito boa. Puxei aqui nos últimos 5 anos, por isso que eu falei para você, é importante você olhar os últimos anos. Descendo um pouco mais, você vê o seguinte, né, aqui ó, a rentabilidade do retorno mensal, você vê que não é estável, né? 100% positivo, tem mês que é negativo, mas comparado aqui, olhando aqui num acúmulo geral, você vê que no ano 2021 já está rendendo o quê? 15,36%, certo? E no último ano 2020 foi negativo, mas o acúmulo é positivo, então é um fundo bem interessante. E por último, certo? Ah, tá, você também pode ver, tá, guys, o seguinte, você também consegue ver o patrimônio, onde está alocado todo esse investimento. E por último, o Interselection, que eu acho que dos três seria um bem interessante, tá certo? Para que você possa entender como funciona, né? Ele não superou o Ibovespa, mas você já consegue ver aqui o seguinte, né? Volatilidade está valorizando 17%, a rentabilidade está em 35% também nos últimos 24 meses. E você consegue ver aqui o seguinte, ó. Ele está o quê? Utilizando o benchmark, que é o Ibov, né? O Ibovespa, e cadê aqui? Ele é da classe de ações, então você consegue ver tudo aquilo que tem lá no aplicativo do Banco Inter. Mas lembrando que é importante que às vezes não bate alguns números, porque às vezes tem a questão da atualização, tá, galera? Então é importante você ver aí, tá certo? A rentabilidade dos últimos, no mínimo, 24 meses para você tomar uma decisão. Então você vê aqui no ano de 2021 já está em 9,44%, certo? E também você vê que já está superando aí o ano de 2020, né, que foi um ano difícil, mas de 7,24%. Então aqui você consegue ver, tá certo, um pouco mais aí o que você pode analisar. Beleza, vou cancelar aqui o compartilhamento. Então olha só, guys, é o seguinte, como eu falei para vocês, né, para você escolher um fundo de investimento, você precisa estar atento a essas questões, né, os valores iniciais, quais são o gestor que está por trás, a liquidez diária. A taxa de administração é importantíssimo, você vê, para você não pagar muito caro, não ser descontado muito caro, ver se tem taxa de performance e saber que existe, né, a questão do come cota, o desconto do imposto de renda, entre outros, né, pagamentos, entre outros descontos, né? Então é importante você entender isso, mas é bem interessante porque você consegue ter uma diversificação aí dos seus investimentos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá certo? Fiz com muito carinho para vocês aí. Se vocês gostaram, deixa aquele like no conteúdo, fortalece aqui o compartilhamento deste vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá perdendo tempo porque é só clicar no botãozinho vermelho aí, tá certo? Muito obrigado a você que chegou até aqui, a todos os inscritos, fiquem com Deus e a gente vai se ver no próximo vídeo, valeu? Tamo junto!